Olá, sexto ano, bom dia. A aula de hoje vai ser sobre o nosso capítulo 8, Entes da Geometria. Então, vocês vão acompanhar o nosso capítulo 8 através da página 209. Então, na página 209, vocês podem acompanhar o nosso capítulo Entes da Geometria. Nós vamos falar sobre plano, sobre ponto e reta. Então, para começar, muitos antes de termos contato com a linguagem escrita tradicional, que é o início da civilização, o homem tinha entrado em contato com as formas e de objetos existentes no mundo. Para a nossa sobrevivência, desenvolveram objetos que são utensílios domésticos, armas de caça, armas para a defesa, e começaram também a fazer pinturas, esculturas em formas de animais, paisagem e objetos que estão ao nosso redor. Então, isso vocês devem ter visto com a disciplina de História. Tudo que o homem desenvolveu antes até chegar agora. Então, a geometria significa medida da Terra, certo? É uma expressão grega que significa medida da terra. Então, o prefixo geo quer dizer terra e metria, medida. Então, a gente tem aí a geometria, a medida da terra. Então, entrou aí nessa descoberta os egípcios, os chineses, os assírios, os babilônicos e também os gregos, que tiveram maior destaque no século III a.C. Então, todos esses povos vocês devem ter estudado na disciplina de História, os povos antigos. Então, eles deram início a essa caminhada de trabalhar com medidas. Então, graças a todas essas descobertas, surgiu a geometria. Então, agora, a geometria, ela estuda as figuras, é isso? As formas, diferentes formas de figuras que vocês conhecem. Então, os primeiros entes geométricos que foram criados foram o ponto, a reta e o plano. Eles são chamados de entes primitivos da geometria. Por que primitivos? Porque eles foram os primeiros a serem criados. Eles vieram da origem de tudo. Tudo se originou do ponto, da reta e do plano, certo? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Matemática Genial. Eu sou a Erika Vilaça e hoje vamos falar sobre geometria. Para conhecê-la, vamos começar com a sua história. A palavra geometria vem do grego geometrem, onde geo significa terra e metrem, medição. Logo, o significado da palavra geometria é medição de terra. É uma ciência muito antiga. Segundo alguns historiadores, ela surgiu da necessidade que as pessoas tinham de medir seus terrenos. A geometria que estudamos na escola é a geometria euclidiana. Muitos povos estudaram a geometria, mas foi na Grécia que ela teve um grande desenvolvimento. No ano 300 a.C., o matemático grego Euclides foi quem fez as principais descobertas matemáticas. Os elementos básicos da geometria são ponto, reta e plano. Eles são definidos como entes primitivos, porque não existe uma definição exata para eles. Por isso, são considerados ideias intuitivas. Agora vamos esclarecer um pouco sobre ponto, reta e plano. No caso deste cubo, os seus vértices são o ponto A, o ponto B, ponto C, D, E, F, G e H.
Note que o vértice se forma quando uma reta se intersecta com a outra, ou seja, quando elas se encontram. E são os vértices que nos dão a ideia de ponto. As arestas são o encontro entre os pontos AB, BC, CD, AD e assim com os outros. As arestas formam os segmentos de reta. Já as faces são formadas pelo conjunto dos pontos ABCD. BCGF também formam uma face, e assim com as outras. Por exemplo, ABEF, ADHE, CDHG, EFHG. Mas face não é o mesmo que plano. Nos livros de escola ou em exercícios, você pode ver uma figura como esta. No caso, o plano seria a área em azul. O plano é como se fosse a superfície onde o objeto está apoiado. Geralmente, os planos são indicados por letras minúsculas do alfabeto grego, como o alfa de nosso exemplo. Já os pontos por letras maiúsculas do nosso alfabeto mesmo, como A, B, C, etc. No vídeo de hoje é isso. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Então, nós temos aí a ideia da geometria. Vamos acompanhar. As origens da geometria podem coincidir com a nossa necessidade do dia a dia, partilhar terras férteis às margens dos rios, construir casas, observar e prever movimento dos astros são algumas de muitas atividades humanas que dependem de operações geométricas. Documentos sobre as antigas civilizações egípcias e babilônicas comprovam bons conhecimentos dos assuntos também ligados à astrologia. Na Grécia, porém, é que o gênio dos grandes matemáticos lhe deu a forma definitiva, que como foi citado aí no vídeo, nós temos aí Euclides, isso, um matemático bastante conhecido que deu início aí aos conhecimentos dos entes primitivos da geometria. Então, ele deu uma forma definitiva à geometria, ficou conhecido como geometria euclidiana. Arquimedes e Apolônio consta apenas pouco trabalho também de Hipócrates, e o resultado feito por Proclo ao comentar os elementos de Euclides, uma obra que foi feita no século V a.C. Então, que fala aí de Tales de Mileto como o introdutor da geometria na Grécia por uma importância do Egito. Então, como já foi falado, nós temos o ponto, a reta e o plano. Essas são as figuras geométricas intuitivas, que elas não têm uma denominação. Eu não posso dizer que ponto tem um significado correto. Eu não posso dizer que reta tem uma definição correta. Nem posso dizer que plano tem uma denominação correta. Então, vamos ver o ponto, a reta e o plano separadamente, como os conceitos primitivos. Então, vocês podem acompanhar na página 210 e 211 do livro de vocês. O ponto mostra aí uma figura de uma cidade refletindo aí várias luzes. Então, as luzes da cidade tão distantes que elas parecem pontos luminosos. Então, aí na sua casa, o que é que você está observando que pode lhe dar a ideia de ponto? Eu não tenho uma definição exata do que é o ponto, mas eu tenho uma ideia do que possa ser. É uma coisa intuitiva, certo? Então, as estrelas no céu, um prego na parede, um grão de areia, também pode dar a você a ideia de ponto. Representamos um ponto através de qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, posso representar por todas as nossas letras
sendo as letras maiúsculas. Se nós desenharmos um quadrado, esse quadrado ele tem 4 lados. Então, cada vértice dele, letra A, letra B, letra C e letra D, eu posso representar por qualquer letra maiúscula. Então, os conceitos primitivos geométricos que a gente conhece, eles não têm uma definição correta. A gente tem uma ideia do que possa ser. A gente tem uma ideia, a gente pode dar um exemplo, mas a gente não consegue definir exatamente, certo? Então, ele fala aí um pouco de curiosidade sobre o origami. Origami é uma arte japonesa de dobrar papel. A origem vem do japonês, com a junção das palavras que se pronuncia origami. Ori, dobrar, gami, papel. Geralmente parte-se de um papel quadrado, cujas faces podem ser de cores diferentes, prosseguindo-se sem cortar o papel. No entanto, a cultura japonesa que se desenvolve desde o período não é tão restrita acerca dessas condições. Às vezes cortamos o papel e criamos um modelo e começamos a fazer várias formas, que pode ser retangular, circular ou quadrangular e etc. As criações são bonitas, interessantes e muito criativas. Então, nessas aulas, nós vamos também trabalhar com os origamis, certo? Vamos falar sobre a reta. Então, vocês têm aí no livro um templo grego que é basicamente construído por linhas retas. Se você observar aí na sua casa onde você está, na sala, no quarto, na cozinha, olhe à sua volta e veja se você consegue identificar alguns elementos ou alguns objetos que lhe deem a sensação de que está vendo linhas retas. Então, a reta ela pode ser formada por um conjunto infinito de pontos. Porque se eu tiver vários pontos, eu juntar cada um deles e fazer um risco, eu posso ter uma reta. Então, representamos a reta. O ponto a gente representa por letra maiúscula. Já a nossa reta, a gente vai representar por letras minúsculas, desenhadas com setas, porque elas são infinitas. Não é isso? Então, um objeto na matemática que ele é infinito, ele tem uma distância entre dois pontos. Então, a minha reta, ela tem um começo e tem um final. Então, ela tem duas setinhas em cada ponta, porque ela é formada por dois pontos distintos. O ponto A, tenho a minha reta que vai até o meu ponto B. Então, uma reta, que é um objeto geométrico infinito em uma dimensão, trata-se da menor distância imaginável entre dois pontos distintos, ou seja, dois pontos diferentes. O plano, página 212. Nas imagens acima, podemos observar as paredes das construções e os paredões dos edifícios. Eles dão a ideia de plano, assim como a nossa lousa na sala de aula, o tampo de uma mesa, o piso de uma casa, ou qualquer outra coisa que você possa observar agora que está em sua volta e dê a você a sensação ou de você estar vendo uma definição de plano. Dizemos que a ideia do plano, ele é infinito em todas as direções. E por isso, seria impossível representar ele exatamente em um papel. Então, costuma-se apresentar o plano numa forma de um paralelogramo, como foi mostrado no nosso vídeo. E
usamos letras gregas para indicá-lo. Então, nós temos aí lá embaixo o plano, representado pela letra alfa, e temos os pontos M, N, o ponto A, e temos a nossa reta R. Então, o ponto A pertence à reta. Por quê? Porque o ponto está em cima da reta R. O ponto M e o ponto N não pertencem ao plano. E a reta R está dentro, está contida no nosso plano. Então, foi utilizado aí também os nossos símbolos pertence e não pertence, contido ou não está contido, que faz parte de triângulo. Então, vocês podem observar na página 213 algumas letras gregas usadas na matemática e na física para transformar ou ter a ideia de plano. Alfa, gama, pi, beta e lambda. Então, mais embaixo ele tem uma planta, uma malha, e nós vamos para a página 214. Temos um exercício na página 214 que nós vamos fazer agora. Você pode fazer a sua atividade da página 214 e depois nós vamos acompanhar mais um vídeo. Mostre aquele cuja proteção causou tanta destruição. Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova. Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje nossa videoaula é sobre ponto, reta e plano. E o que é ponto, reta e plano? São noções primitivas de geometria. E a gente não vai ter uma definição perfeita sobre cada um deles. Ok? Não se tem uma definição. É muito complexo falar o que é um ponto, né? O que é uma reta, o que é um plano. Mas a gente vai falar aqui sobre características de cada uma delas. Vamos lá? Primeiro a gente vai falar sobre o ponto. O ponto é adimensional. Aqui, ó, são dois pontos, A e B. Eles são adimensionais. O que é que significa isso? Eles não têm dimensões. Aí você pode dizer assim, ó, esse pontinho vermelho, eu consigo pegar uma régua aqui e medir um pouquinho ele. Consegue. Mas isso aqui é uma representação do ponto. Mas o ponto da matemática, ele não tem um tamanho, ele não tem aqui, ó, um raio. Essa bolinha aqui, que significa o ponto, que representa o ponto, ela não tem um raio nem um diâmetro, ok? Isso aqui não tem nenhum tamanho, digamos assim, não tem nenhuma dimensão. Ela é representada por uma letra maiúscula, ó. Esse é o ponto A, esse é o ponto B, ó. A gente chama esse ponto de A, escreve em forma de letra maiúscula. E esse ponto eu chamei de B, letra maiúscula. Tudo bem? Por um ponto, podem passar infinitas retas. Então, nesse ponto aqui, eu posso passar infinitas retas nele, que já já a gente vai falar sobre reta, ó, na próxima. Mas aqui, ó, posso passar uma reta aqui, ó, uma reta aqui, uma reta aqui. Eu posso ficar assim, ó, o dia todo passando retas, tudo bem? Por esse ponto B ou A, eu posso passar o quê? Qualquer ponto, na verdade, né? Eu posso passar o quê? Infinitas retas. Exemplos de ponto. Estrela, né? Estrela no céu, quando você olha para a estrela no céu. Parece um pontinho, né? Um pontinho bem distante e um grão de areia. Mas você pode dizer, a estrela, ela tem uma dimensão, o grão de areia também, mas eu estou falando só da representação. Um grão de areia pode representar um ponto, uma estrela no céu pode representar um ponto. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo aqui, ó. Reta. Vamos falar sobre a reta. Conjunto de infinitos pontos alinhados. Como assim? A gente pode
está vendo uma reta, e a gente pode fazer o quê? A gente pode dizer que, se eu pegar um pontinho aqui, ó, tá vendo? Pontinho, botar outro pontinho aqui do lado, ó, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, e eu for botando infinitos pontos, eu posso fazer o quê? Eu posso formar essa reta aqui, ó. Então, nessa reta você está vendo pontos C e D, né? Eu posso botar... Dentro dessa reta, passam infinitos pontos. Então, ela tem o começo e ela tem o final. A, ou C e D, o começo, e ela é representada por uma letra minúscula. mais infinitos pontos aqui, formando uma reta. Então, um ponto, sequência do outro, ó, vou fazendo, botando ponto, 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 infinitamente, eu vou formando o quê? Uma reta, tudo bem? Bom, ela é unidimensional, ó. Tá vendo? Ó, só tem uma dimensão. Tá vendo essa linha? Essa é a representação da reta, ela só tem uma dimensão. Você pode ver que o ponto ele é adimensional, não tem dimensão. Já a reta ela tem uma direção, ela é unidimensional, certo? E o ponto ele é adimensional, sem dimensão. Já a reta ela é unidimensional e ela é representada, ó, com uma letra minúscula. Como assim? Aqui, ó. Essa aqui, essa reta é a reta R, tá vendo? Tá vendo que essa reta, ó, tem essa setinha numa ponta e essa setinha na outra ponta. Significa o quê? Que essa reta ela continuaria aqui infinitamente. Ela não tem fim para cá, nem tem fim para cá. Em nenhum dos sentidos ela tem fim. Tanto, depende da forma de olhar. Se você olhar a esquerda e a direita, então ela não tem fim, ela continuaria aqui para a esquerda e aqui para a direita infinitamente. Bom, quando você pega dois pontos numa reta, você pode dizer o quê? Que essa reta é a reta CD. Ó, os pontos de maiúsculo, ó, o Czinho ficou um pouco pequeno, mas é maiúsculo isso aqui, e o D maiúsculo. Então você pode também representar como essa reta, a reta CD. Olha que interessante, olha a representação, ó. É um tracinho aqui em cima, ó, com a setinha para cá, tá vendo? Igual a reta aqui, ó. É uma miniatura disso aqui, ó, desse desenho. Tá aqui, ó. Essa retinha aqui em cima, a reta CD. Então simboliza uma reta. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui o conceito de reta? Não é bem o conceito, mas algumas características da reta. Porque nenhum desses pontos, nem reta, nem plano, ela tem uma definição específica. Vamos para o próximo. O plano. Vamos olhar aqui para o plano. Tirar o zoom um pouquinho. O plano, ele é o quê? Bidimensional. Ele tem duas dimensões, tudo bem? Ó? Duas dimensões. Tem infinitas retas e pontos. Ou seja, dentro de um plano, eu posso escrever aqui, ó, infinitas retas. Eu escrevi duas retas aqui, ó. A reta R, aqui é o plano, tá vendo? Ó? Plano. A reta R e a reta T. Tudo bem? E eu escrevi o ponto C e o ponto A. Eu podia botar infinitas retas e infinitos pontos. Então, em um plano, cabem infinitas retas e infinitos pontos. Esse plano é simbolizado por uma letra grega. Alfa, beta, gama, tudo bem? Aqui, ó. No caso, esse plano eu chamei de beta. Isso é um beta, certo? Podia ser alfa, podia ser gama, qualquer letra grega. Então, sempre que você escrever um plano e você quiser dar o nome dele, você bota assim, ó, uma letra grega. Tudo bem? Mas, professor Ítalo, ainda estou com dificuldade de entender o que é um plano. O plano você pode entender como uma superfície, ó. É uma superfície desse losango. Eu representei um plano como se fosse esse losango. Então, o plano é uma superfície, ó, ela é lisa, certo? Como se fosse uma folha plana. Isso aqui, ela está delimitada aqui, mas isso aqui é infinito, certo? Para todos os lados desse plano. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Vamos agora acompanhar a nossa atividade na página 214. Página 214, questão 1, aplicação. Qual é a ideia, ponto, reta e plano, que você tem quando observa? Letra A, um furo de agulha em uma folha de papel. Então, vocês podem responder, ou espero que já tenham respondido, para que a gente possa corrigir. E pode responder aí mesmo, do lado no seu livro.
Então, um furo de agulha numa forma de papel tem a ideia de ponto. É isso. Letra B, o tampo de uma mesa. Então, o tampo de uma mesa tem uma ideia de plano. A linha lateral de um campo de futebol. É isso? A letra C. A linha vai ser uma ideia de reta, porque é só o contorno que ele quer aí do campo de futebol. Letra D. Uma estrela no céu. A gente já tinha falado que o exemplo é de ponto. Um barbante bem esticado. Reta. Um quadro negro da sua sala de aula. Plano. Questão 2. Observando a figura do plano alfa, responda. Então, tem um plano. Dentro desse plano tem vários pontos e tem várias retas. Letra A. Quais pontos estão destacados? Então, nós temos aí o ponto A, ponto B, ponto N e ponto M. Então, nós temos aí A, B, N e M, que são os pontos. Letra B. Quais retas estão destacadas? A reta R, a reta S e parece aí ser a reta X. É isso? R, S e X. Ok? Questão parece um X maiúsculo, mas é um X minúsculo que é para representar as retas. Terceiro, observando a figura seguinte, responda. Tem aí dois planos, tem várias retas e vários pontos também. Letra A. Quais os pontos que pertencem ao plano lambda? Então, o primeiro plano é o plano alfa, o segundo é o plano lambda, certo? Quem não lembra dessa letrinha grega aí, o nome dela está aí. Como ela está parecendo uma curvinha para cima, então é gama, certo? Não é um Y, parece um Y com a curvinha, então é o plano gama. O primeiro é alfa e o segundo é gama, certo? O lambda é um Y mais completo, de cabeça para baixo. Letra A, quais os pontos que pertencem ao gama? Os pontos é o ponto P e o ponto A. Letra B, quais os pontos que pertencem ao plano alfa? O ponto B e o ponto C. Letra C, qual a reta que está contida no plano gama? A reta R. Então, como atividade para casa, vocês vão ficar com a atividade da página 215. Página 215. A atividade a página 215. Vocês vão fazer a leitura sobre retas complanares, retas concorrentes, retas paralelas, retas coincidentes. E vão fazer a página 217.
a atividade da página 215 e 217 e a parte da leitura, página 215 e 216. Então, nós temos aí para casa a leitura da página 215 e 216 e a atividade da página 215 e 217. Então, bom início de semana e boa aula a todos. Até mais.